Olá, pessoal, boa noite. Meu nome é Nathalie, sou militante aqui do PSTU Maringá. Essa noite nós teremos uma live sobre a arte e a questão racial. Para essa exposição, nós chamamos a Wellington Macedo. A Wellington é educadora social, jornalista, militante do partido do PSTU no Pará e militante do Quilombo Raça e Classe. Bom, para explicar mais ou menos aqui, né, inicialmente, a Wellington terá 30 minutos de fala, depois nós abriremos para as perguntas. Enquanto isso, enquanto ela estiver falando, vocês podem mandar aqui nos comentários suas perguntas, que depois, quando for abrir, depois da exposição dela, a gente começa a fazer um debate um pouco mais acirrado com a galera que está assistindo. Para sinalizar um pouco melhor aqui, porque o tema é bem amplo mesmo, né? Mas a gente colocou aqui 3 aspectos de discussão que a Olita vai perpassar. O primeiro é qual o papel da arte no sistema capitalista. O segundo, o racismo na arte. E o terceiro, o papel dos artistas negros. Então, é isso. Wellington, seja muito bem-vinda. Muito obrigada por aceitar esse convite. E agora é com você. Certo. Está me ouvindo bem, Nathalie? Estou. Beleza. Bom, eu queria dar uma boa noite especial a todos os camaradas do PSTU de Maringá, Paraná, Nathalie, ao Rio, vocês não estão vendo, mas está aí. Queria agradecer desde já o convite, de Pará, Paraná. Muito legal, camaradas do outro extremo, né? Eu estou no norte, vocês estão no sul. Fico honrada com o convite, prazer estar aqui. Boa noite aos internautas que estão assistindo a live. Bom, eu sou o Wellington Macedo, as pessoas me conhecem o El, militante há 13 anos do PSTU, aqui em Belém do Pará, eu sou militante do Quilombo Raça e Classe Pará, que é um movimento filiado à CSP Comunas, para popular, do Estado. Além de eu tenho formação a comunicação social, atuo como comunicadora social, trabalho na trabalho não só comunicação política. Está falhando meu áudio? Vocês estão me ouvindo bem? Estava falhando um pouquinho, mas agora parece que está melhor. Tá, é porque vou colocar mais perto da minha boca. Estão me ouvindo bem? Agora? Agora sim. Melhor? Tá. Desculpa. Bom, eu estava dizendo, além da minha militância, eu atuo como comunicadora social, também trabalho na área da educação popular e sou atriz, né, de formação teatral aqui da Escola Técnica, Escola de Teatro e Dança da UFPA, da Universidade Federal do Pará. Eu acho que esse tema da live é um tema bastante interessante, né? Porque a gente está iniciando um mês, o último mês do ano, nós findamos o Novembro Negro, né? Um mês que, para nós, particularmente, negras e negros da classe trabalhadora, no Brasil, é um mês muito importante, porque é um mês que faz referência aos nossos ancestrais, à consciência negra, à memória de Zumbi, Dandara dos Palmares, outros negras e negros que lutaram nesse país, que construíram esse país, lutaram por liberdade. Falar sobre arte e questão racial é falar também sobre racismo dentro de uma sociedade capitalista que tem o racismo como base material e estrutura dessa sociedade. É muito importante a gente entender isso, né? Esse racismo, ele não está deslocado do sistema de exploração da sociedade que nós vivemos, e ele está presente em todas as esferas e níveis dessa sociedade. E na arte não é diferente. Por isso que começar essa conversa, é uma conversa, tá, gente? Eu não estou aqui sendo a dona da verdade, quero ficar à vontade, quero que vocês fiquem bem à vontade também. Na verdade, é uma contribuição que estou trazendo, né,
dentro do que eu trabalho, do que eu pesquiso, do que eu estudo, do que eu gosto de fazer fora a militância, que também é uma militância, né? Trabalhar com arte não deixa de ser uma militância. Eu sou da turma do Bertolt Brecht e entendi a arte como tendo uma função social, né? Uma função política. Não que a arte ela tenha essa obrigação apenas, é importante a gente entender isso. E no capitalismo, é exatamente por ser um sistema baseado no lucro, a arte e a indústria cultural, né, a indústria da arte, de uma forma geral, ela é também capitalista. Ela também visa o lucro. Ela também tem a arte como um produto que ela precisa vender, que ela precisa criar, que ela precisa que seja consumido. É por isso que a gente tem artes que são voltadas puramente para o entretenimento, né? A gente tem as grandes produções cinematográficas, as grandes produções da televisão, seja no Brasil, seja fora. A gente tem também a indústria musical, a gente também tem uma indústria das artes, no que diz respeito à pintura, né, às belas artes. E ela é uma arte elitista, muitas vezes também. Por quê? Porque quem produz essa arte, quem são os donos dos meios de produção que produzem essa arte, determinam quem vai consumir ou não. Por isso que acaba tendo, muitas vezes, uma divisão também de classes dentro da arte, né? Se a gente for olhar só no universo brasileiro, né, vamos fazer esse recorte aqui, porque senão a gente vai ampliar muito, mas se nós formos falar só do universo brasileiro, nós temos uma arte que é consumida pela grande massa, né, e que é considerada muitas vezes uma arte, dependendo do produto, de subcategoria, né, de baixa categoria, né, a gente tem produtos que são discriminados exatamente porque são consumidos pela grande massa. E temos uma arte de elite, feita pela burguesia, pela classe alta, né, por quem tem dinheiro. Né, e isso é como a arte se localiza no sistema capitalista. Por isso, por exemplo, que nós, do PSTU, nós trotskistas, por exemplo, em 1938, nós tivemos um manifesto assinado pelo Leon Trotsky e pelo André Breton, que foi um manifesto muito importante para nortear, para pautar essa discussão do papel da arte dentro da sociedade capitalista. E esse manifesto é um manifesto por uma arte revolucionária e independente, né, que propunha uma federação, né, que era a FIARE. Essa federação, ela seria importante para ter um caminho para que os artistas, naquela altura, a gente está falando de 1938, Nathalie, a gente está falando de um período de guerra, né? O mundo vivia em guerra. A gente está falando, na verdade, das vésperas da Segunda Guerra Mundial, né? Um ano depois começa a Segunda Guerra Mundial. Então, o mundo estava vivendo a ascensão do fascismo, estava já em um período bem agudizante, né, dessa ideologia nefasta que, infelizmente, assolou parte do mundo. E o Trotsky e o Breton sentiram essa necessidade de construir esse manifesto por entender que os artistas não precisavam nem ficar do lado da burguesia, numa arte meramente capitalista, uma arte que só pensava no lucro, que só visava no lucro, e muito menos optar pelo que o stalinismo defendia enquanto arte, né? Qual era a posição do stalinismo enquanto arte? Era uma posição de se separar uma arte que eles chamavam, vamos dizer assim, né, simplificando, de burguesa, né? É a arte da burguesia, né, dos capitalistas, e há uma arte proletária, que teria uma arte proletária. Que o Trotsky e o que o Breton vão discutir é algo nesse manifesto, que está inclusive na internet, para quem tiver curiosidade em ler, tem acesso, acessível esse manifesto, é que a arte ela precisa
ser independente. Ela precisa ter um espaço livre para ela ser criada, né? Os artistas precisam estar livres para criarem, para produzirem, e ser revolucionária no seu aspecto de função social. E aí tu pode me perguntar, mas aí, Wellington, onde é que entra a questão racial nisso tudo que tu estás falando? Bom, eu já disse que nós estamos numa sociedade capitalista, uma sociedade que tem, né, a base material um lucro, e que o racismo, uma opressão e uma das bases dessa sociedade, ele é necessário para que esse lucro aconteça e também para alimentar a opressão, principalmente da classe trabalhadora, nos setores mais oprimidos dessa classe. E o racismo ele está presente na superestrutura, na infraestrutura e na estrutura da sociedade. E está presente na arte também. Então, como que o racismo ele se reproduz dentro da arte, né? Ele se reproduz de várias formas, desde essa concepção elitista dessa arte, que é burguesa, e na sua maioria branca, que durante muito tempo, por exemplo, proibiu que negros fizessem arte, né? Os negros, historicamente, foram sequestrados do continente africano, trazidos para o continente americano como escravos, né? Tiveram sua cultura completamente alijada deles próprios, né? Tiveram suas identidades roubadas, invisibilizada. Toda essa cultura que eles trouxeram foi absorvida por essa classe elitista, pela classe dominante, né? Foi incorporada, né, nesse processo de colonização que o nosso país viveu, nesse processo de construção de uma identidade nacional que se forjou ao mesmo tempo com uma miscigenação que é oriunda da cultura do estupro de mulheres africanas e indígenas. Essa cultura, né, essa cultura negra, essa cultura africana, essa cultura de povos escravizados, assim como a cultura também indígena, ela acaba sendo absorvida em parte por essa construção dessa sociedade brasileira escravagista, essa sociedade brasileira forjada na colonização, na exploração, né, do nosso país, das riquezas do nosso país. E esses negros eles foram proibidos de atuarem, de trabalharem, de mostrarem sua arte, porque essa sua arte, inclusive, foi perseguida, foi criminalizada. Por exemplo, a capoeira, né, ela foi proibida durante muito tempo no Brasil, e ela faz parte dessa arte. Nos Estados Unidos, os negros não podiam fazer teatro, não podiam trabalhar no cinema. E aí o que acontece? Nós temos lá uma sociedade dividida racialmente, uma sociedade segregada, cujas leis de segregação, né, as leis de Jim Crow, por exemplo, proibiam negros de atuarem. E aí a gente tem um determinado período da história das artes uma forma de racismo que é conhecida como blackface, né? Essa blackface, ela surge, na verdade, da necessidade de representações negras na televisão, no cinema, mas por conta das leis segregacionistas, né? Por conta da limitação que se impunha ao povo negro afro-americano, acabava-se adotando essa metodologia racista de os brancos se pintarem de pretos, estereotiparem as feições negras das formas mais absurdas possíveis para retratar um estereótipo que acabou entrando no imaginário popular e contribuiu mais ainda para o racismo, não só nos Estados Unidos, mas a nível mundial. Então, a arte, ela também reproduz esse racismo. Se vocês assistirem um filme chamado Nascimento de uma Nação, que é um dos primeiros filmes do início do século XX, e é considerado o filme mais racista da história do cinema, esse filme está disponível no YouTube também, para quem tiver curiosidade de assistir. Ele é um filme mudo,
mas ele é um filme onde você percebe negritadamente o racismo e a forma como negros e negras foram, ao longo da história do cinema, por exemplo, retratados de maneira estereotipada, de maneira racista, de maneira errônea, né, de maneira, inclusive, com chacota de suas feições físicas, numa construção que é uma construção ideológica, Nathalie, porque a gente não pode pensar que isso é por acaso. Isso tem uma função. A arte, ela não acontece do nada. Você não faz uma obra do nada. Essa obra, ela sofre influências, e essas influências, elas estão intimamente e diretamente ligadas ao modelo daquela sociedade vigente. Então, se eu estou numa sociedade racista oficial, se eu estou numa sociedade que tem uma divisão racial, leis segregacionistas, leis que dizem que negros têm espaços limitados, negros dentro de um ônibus sentam só no banco de trás, por exemplo, eu vou reproduzir esse modelo de sociedade na minha arte, nos meus filmes. Por exemplo, eu falei de Nascimento de uma Nação, mas, por exemplo, um clássico, muita gente já assistiu, deve já ter assistido, Te Ama, e O Vento Levou, clássico, cinema, é outra obra também que tem essa reprodução muito viva do racismo, desde a história em si, né, que mostra uma parte da história dos Estados Unidos real, né, essa questão da guerra da secessão, do norte, a separação, né, o sul racista, o norte abolicionista, a partir também da personagem principal, a Scarlett O'Hara, feita pela Vivian Leigh, que é uma sinhá branca, uma menina que a gente poderia hoje classificar como patricinha, mas que na época era uma menina daquela sociedade, uma representação de uma mulher branca racista daquela sociedade. E eu acho que a personagem que mais retrata o racismo da obra é a personagem da Kate McDaniel, né? A ama da Scarlett O'Hara, a Mami, né? Era chamada de Mami. Inclusive, essa construção da personagem, ela ficou no imaginário popular e é uma das figuras que nós, na arte, utilizamos para exemplificar os estereótipos negros na arte. Aquela figura da mulher negra, gorda, daquela mulher que, por exemplo, ela está sempre preocupada com a sinhá, com a patroa, ela cuida da sinhá como uma segunda mãe, que é esse estereótipo que se criou das mães negras, das mães africanas, né, da ama de leite, e que no Brasil isso se reproduziu nas novelas da Rede Globo, principalmente nas novelas que versavam sobre escravidão. Então, nós vemos essa reprodução do racismo na arte, tanto lá nos Estados Unidos quanto aqui no Brasil. Quem assistiu, por exemplo, Escravizaura, quem assistiu Minha Moça, principalmente Minha Moça, pôde notar essas representações dessas figuras estereotipadas. Como eu disse, não é por acaso, não é à toa. Isso tem a ver com a função do racismo na arte, com ideologia e estrutura dessa sociedade que reproduz para aquele público consumidor, para aquele telespectador, para aquela pessoa que está consumindo a arte, uma ideia da classe dominante. Né? Vejamos, a arte ela também é um instrumento de educação. Ela também nos educa, né? Quando a gente assiste um filme, quando a gente lê um livro, quando a gente escuta uma música, a mensagem daquela obra fica na gente. E o conteúdo dessa mensagem, muitas vezes, é um conteúdo equivocado, é um conteúdo opressivo, é um conteúdo racista. Né? A gente, por exemplo, tem, não sei se tu gosta de carnaval, Nata, por exemplo, tem inúmeras marchinhas de carnaval que são muito problemáticas do ponto de vista do conteúdo, mas do ponto de vista da melodia, do ritmo, as pessoas gostam de dançar, dançam, porque inclusive ficaram populares.
Mas, por exemplo, tem uma marchinha que eu gosto muito de exemplificar, que é aquela que é famosa. O teu cabelo não nega mulata, porque és mulata de cor. Mas como a cor não pega a mulata, mulata, eu quero teu amor. Se vocês analisarem só essa estrofe inicial, porque a marchinha continua, né? A gente consegue perceber todo o racismo em cima de um estereótipo da mulher negra que se construiu no nosso país. Primeiro, o estereótipo da mulata, né? Que, na verdade, é a junção de duas palavras de origem animal, mula e jumento. E nós, mulheres negras, nós, historicamente, fomos, dentro do processo de escravidão, fomos alçadas a dois papéis dentro desse processo de escravidão. O papel da ama, né, da babá, a babá, que agora é a babá, né, mas que na época era a ama. Inclusive, os nossos filhos eram vendidos, muitas vezes mal saíam dos nossos ventres, as mulheres negras estavam cheias de leite no peito, e o que os senhores escravos faziam? Vendiam os filhos, tiravam os filhos, praticamente arrancavam, né? É muito triste falar isso, eu sempre fico muito dolorosa porque eu tenho filhos, mas é importante contar porque, infelizmente, é a realidade. Então, eles tiravam os filhos dessas mães para poder elas amamentarem os filhos das sinhás, né? E esses bebês eram vendidos como escravos, porque os negros eram mercadoria. E esse era um papel. O outro papel era o papel sexual, né? O papel sexual, daí o surgimento da cultura do estupro. Então, essas mulatas, né, foram chamadas assim, classificadas assim. E a questão da cor, né? Pessoa de cor. Se vocês viram, o vice-presidente falou de pessoas de cor recentemente, né? É um termo extremamente pejorativo e racista. Então, se o teu cabelo não nega o teu cabelo, porque o cabelo é o quê? Crespo, né? O cabelo pichain, cabelo que historicamente foi considerado cabelo ruim, né? Então, teu cabelo não nega a mulata, porque as mulatas de cor. E mulata era justamente também um termo que se designava a negras de pele clara, a negras miscigenadas, né? Até hoje, muita gente ainda é chamada de mulata. É um termo que caiu mais em desuso, mas na época também essas negras de pele mais clara, não tão retintas assim, elas eram chamadas de mulatas. Por isso que ele fala, o teu cabelo não nega mulata, ou seja, tu não negas pelo teu cabelo que tem uma mistura de preto com branco, que o teu cabelo denuncia, porque és mulata de cor. E aí ele fala, mas como a cor não pega, porque essa coisa do racismo, né? Se eu te tocar, eu vou virar preto. Mas, olha, a cor não pega. Então, ele não consegue esconder que está interessado nela. E aí ele fala, mulata, eu quero teu amor. Então, essa canção, que parece inofensiva e é uma marchinha de carnaval, ali está um racismo muito explícito, né? Dentro dessa questão que a gente está falando mais abrangente da arte, né, da arte enquanto uma reprodução dessa ideologia dentro da sociedade capitalista. Então, fazer essa análise sobre o papel da arte e também pensar no manifesto do Trotsky, do Breton, é entender, por exemplo, que eu, enquanto uma artista negra, eu tenho uma responsabilidade muito grande. Primeiro, porque o fato de eu ser uma mulher negra num palco já é, por si só, um ato revolucionário, né? Já é algo que chama a atenção, entendendo que nós vivemos numa sociedade racista, cujo mito da democracia racial construiu uma falsa ideia de que não existe racismo, que todos são miscigenados. Nós somos miscigenados, mas existe racismo sim. Ele só não é oficial. Ele é, inclusive, não oficial e tão cruel e violento quanto o racismo nos Estados Unidos. Vide o último caso de racismo em Porto Alegre, dentro das dependências da Carrefour, né? Vide vários outros exemplos aqui. E quando a gente vai falar de arte, a gente não pode esquecer, por exemplo, do principal produto brasileiro, que são as novelas. Como que as novelas, ao longo da história, reproduziram esse racismo.
E o nosso subconsciente acabou absorvendo esse racismo, porque nós naturalizamos a ideia de que todas as mocinhas de novelas têm que ter uma característica fundamental: serem brancas, loiras, os olhos claros e do cabelo liso. A primeira novela que teve uma protagonista negra aqui no Brasil, aliás, a primeira novela que teve uma protagonista negra na principal emissora do país, a Rede Globo, foi uma novela que o título da novela era Da Cor do Pecado. Da Cor do Pecado era o título da novela. E a personagem chamava-se Preta. Então, assim, entendendo que, mesmo quando eles se mostram avançados, depois de muito tempo, eles acabam reproduzindo esse racismo, porque da cor do pecado é mais um estereótipo que nós, negros, nós representamos o mal, né? Nós somos demonizados dentro dessa cultura racista. As pessoas estão citando aí alguns autores, como Machado de Assis, que foi um dos maiores escritores brasileiros, né? O fundador da Academia Brasileira de Letras, um homem negro que sofreu um racismo muito grande numa sociedade que era oficialmente racista. É importante dizer que Machado era gago, ele era autodidata, ele perdeu os pais muito cedo e ele foi adotado por uma família branca. E ele começou a trabalhar como jornalista cedo, ele foi para a redação dos jornais e ele ficava lendo lá, né, vendo os papéis lá, e ficava escrevendo. Né? Ele tinha uma inteligência muito aguçada para a época. E assim ele começou a vida dele como escritor. E o Machado, ele foi durante muito tempo embranquecido pela sociedade literária brasileira. E olha como é interessante isso, Natália. Mesmo ele sendo o maior escritor brasileiro, para mim ele é o maior escritor brasileiro, a despeito das opiniões, assim, mas eu sou muito machadiana, é contado nos dedos dos escritores negros da Academia Brasileira de Letras. Inclusive, a última escritora negra viva, na minha opinião também, é a maior escritora negra viva do país, chama-se Conceição Evaristo, perdeu a vaga para o cineasta Cacá Dias. Nada contra, vou aqui discutir quem é maior e quem é melhor, mas a gente percebe como a lógica racista funciona. Na academia, cujo patrono é Machado de Assis. Então, percebe que falar de arte e questão racial no nosso país não tem como separar dessa discussão de como o capitalismo, a nível não só do Brasil, mas a nível mundial, utiliza o racismo dentro, inclusive, da indústria da arte, e aí a gente está falando de várias linguagens, falei aqui das novelas, por exemplo, existe um documentário também que eu quero indicar, chamado A Negação do Brasil, do Joel Tito Araújo, que é um grande diretor, um cara muito importante dentro do audiovisual brasileiro, que denuncia essa questão do racismo que eu falei nas artes brasileiras. Né? A ausência de negros, de uma forma geral, principalmente no principal produto da TV brasileira, que ainda é a novela. Ainda é a novela. Né? A gente está falando, não de muitos anos atrás, está em 2020, e agora em 2020 a gente percebe que algumas produções estão tentando, né, corrigir a sua maneira, né, é muito importante dizer isso, essa deficiência, essa falta de negros absurda durante muitos anos na televisão brasileira. A gente teve agora um especial de falas negras na principal TV do país, mas ainda assim teve várias falhas desse especial. Por exemplo, a gente tem um especial de falas negras no Brasil e não tem a fala de duas figuras importantes, que é Zumbi e Lunário, o Dia da Consciência Negra. E isso também tem a ver com posicionamento político, não vamos nos enganar. A TV tem um posicionamento político. Mesmo quando ela está colocando um negro ali, porta-voz, existe por trás um posicionamento político.
né? Existe por trás daquele protagonismo, quando a gente tem um ator negro ou uma atriz negra protagonizando uma novela, existe uma mensagem. Em 2018, o Oscar, né, que é o principal prêmio da indústria cinematográfica, ele ficou para eleger o melhor filme do ano, e ele elegeu um filme chamado Green Book. Não sei se vocês já assistiram Green Book, é com Mahershala Ali, que ganhou o Oscar, inclusive com Coadjuvante, que é um ator negro maravilhoso. E esse filme, o Green Book, estava disputando com Infiltrado na Clã, um outro filme maravilhoso também, do Spike Lee, que a gente vai falar mais daqui a pouco. E o Infiltrado na Clã e o Green Book são dois filmes que discutem racismo, mas discutem racismo sob óticas diferentes, né? O Green Book é um filme que conta a história de um cantor negro que viajava pelos Estados Unidos no momento onde as leis de segregação racial eram muito fortes e ele era guiado por um homem branco. Essa história se resume do Green Book. O Green Book é uma espécie de passaporte, ele precisava de passaporte, ou seja, ele precisava de liberação para entrar nos espaços, para cantar, né? Era uma época onde o racismo era muito exacerbado. Não sei em que época que deixou de ser, né? Porque o racismo sempre foi muito exacerbado, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. E o Infiltrado na Clã, por outro lado, ele fazia uma denúncia real do racismo atual, né? Inclusive com imagens reais, né, que o Spike Lee captou da marcha de supremacistas brancos nos Estados Unidos, bem na era Trump, né? E isso não é qualquer coisa. Aí a gente vê a função política da arte, né? O Spike Lee, ele é um diretor negro que utiliza, de fato, a sua função, seu papel como cineasta, como diretor negro, para denunciar de forma política. Os filmes dele são políticos. E aí, quando você vê Green Book ser premiado, ali tem uma mensagem clara da academia, sabe? A mensagem da academia é: queremos a conciliação, não queremos discutir a luta dos negros uma perspectiva revolucionária. Quando o Trotsky diz que a arte, ele faz um manifesto, diz que essa arte precisa ser independente e revolucionária, ele está dizendo que é uma arte que rompa com as estruturas do capitalismo, que rompa com todas essas amarras opressivas e preconceituosas, que faça uma arte que, de fato, desperte a consciência crítica. É isso também que o Brecht fala, o Brecht. Nós temos uma função social, uma responsabilidade. Nem todos os artistas têm, que também tem a ver com suas escolhas, né? Mas até se você canta sertanejo, que é um gênero popular, e inclusive é um gênero de massas, que o povo gosta, você tem como ser revolucionário. Ou aquela música do Almir Sater, que é Seguindo em Frente, não é uma música revolucionária, que tem uma direção. Quando você pensa naquela mensagem, naquela música, você não pensa em algo que tenha a ver com romper de alguma forma o que você já está acostumado. Eu acho que você tem a obrigação de ver essa estrutura dos artistas, e isso é uma opinião já minha, né? Eu não sei quanto tempo eu ainda tenho aí, mas os artistas, eu penso que não dá para fazer a arte só para entretenimento. Eu acho que é importante se divertir. Nós estamos numa cultura muito difícil, muito trágica, uma cultura de perdas, de muita tristeza, né? De morte, uma política genocida que, inclusive, atacou a cultura do nosso país, atacou os artistas, não tem um investimento, não tem uma perspectiva, né, para os próximos anos. É um governo que odeia a arte, é um governo que odeia a cultura, é um governo que, ao contrário, quer que a população continue na ignorância, no obscurantismo, que, inclusive, ajuda a continuar mentindo, ajuda a
continuar iludindo principalmente a classe trabalhadora. E a arte, ela é o contrário. A arte, ela liberta. Mas ela, para libertar, precisa exercer a sua função crítica, né? Porque, por exemplo, muita gente fala, essa música aliena, esse gênero aliena. E o que aliena, na verdade, é o capitalismo, é essa sociedade, é esse racismo, por exemplo, invisibilizou a história dos negros na arte, né? Aqui no Brasil, nós tivemos a experiência do Teatro Experimental do Negro, que foi um grupo que surgiu também nos anos 60, numa época de efervescência cultural do teatro, né, uma época da ditadura militar, para justamente denunciar o racismo, para justamente dar espaço às vozes negras que não tinham espaço no teatro, não tinham espaço na cultura, vozes que eram invisibilizadas. Então, o teatro experimental do negro também cumpriu um papel social e revolucionário dentro das artes brasileiras. E outros artistas também, né? Desgraçadamente, hoje, saiu a lista do famigerado presidente da Fundação Palmares, né? Um homem negro que, infelizmente, cumpriu um desserviço, né? Fazendo o papel de capitão do mato. O capitão do mato, historicamente, era aquele negro a serviço dos senhores, do senhor de escravos, né? Ele capturava os negros que fugiam. Ele ficava do lado dos escravos. Tem um filme bem interessante do Quentin Tarantino, Django Livre, que vocês já assistiram, e ali tem um personagem que é o personagem de Samuel L. Jackson, que é fantástico. Samuel é o único personagem dele que eu odeio aquele papel dele, mas ele faz brilhantemente porque ele representa a figura nefasta do negro que o Malcolm X dizia que era o negro da casa grande, o negro da fazenda, aquele negro que queima junto com o senhor do escravo. O senhor do escravo está doente, ele também fica doente. O senhor do escravo ele sai junto com o escravo. Então, o Sérgio Camargo hoje, ele é o negro da casa grande. O fascista de vida do Jair Bolsonaro soltou uma lista, né, de expulsão de grandes figuras negras, né, figuras importantes da nossa cultura e da nossa arte, né, que na cabeça dele são figuras que não merecem estar na lista de negros homenageados da Fundação Palmares, porque na cabeça dele são figuras ideológicas. Ideológico é a lógica capitalista de utilizar o racismo como ferramenta de opressão e exploração. Isso é ideológico. Né? Esses artistas, como a Elza Soares, como a Zezé Mota, a nossa primeira Chica da Silva, né, uma das maiores atrizes do nosso tempo, são figuras importantes para nós. São figuras que encararam o racismo quando a gente ainda não tinha, por exemplo, esse debate da representatividade negra, né? Esse debate agora que está todo mundo falando, desde o Pantera Negra, agora a gente vai ter a possibilidade de ter uma Pantera Negra também feminina, né? Todo esse debate de empoderamento, de identidade negra, isso na época não existia, não tinha essa discussão. E esses artistas enfrentaram o racismo de frente, toda a problemática, toda a dureza e as dificuldades. Então, esses artistas que merecem todas as homenagens, hoje estão sendo expulsos. Estão na lista branca, eu gosto de falar que é a lista branca, né, desse senhor que, infelizmente, hoje cumpre um desserviço para as artes no Brasil. Né, porque a Fundação Palmares, historicamente, é uma fundação que deveria, inclusive, valorizar os artistas negros, a cultura negra. O que esse homem faz é negar o valor que o negro teve na construção do Brasil, negar a figura de Zumbi, negar a figura de Dandara, falar mal dos grandes artistas, dos grandes nomes da nossa cultura. E isso, infelizmente, reflete a existência de todos os puros que o país tem, existentes, e que a arte tem
por obrigação, romper com isso, né? Se enfrentar com isso. Os artistas têm por obrigação se enfrentar de alguma forma. Aí vem a função social da arte, né? No sentido não só de se enfrentar com esses capitães de mato, mas também de lutar para quebrar as estruturas e as amarras racistas desse nosso sistema capitalista. E aí, Nathalie, eu encerro a minha fala por aqui. Eu acho que eu falei já demais, para deixar que as pessoas também falem, argumentem, perguntem, comentem, critiquem, falem que eu estou falando besteira, o que elas quiserem fazer. Obrigada, Érica. Nossa, é de fato riquíssima a sua fala, extremamente pertinente. A gente tem vários comentários, né? Nenhuma pergunta específica ainda. E é importante como ver esse processo, né? Esse desenvolvimento da arte, como a burguesia ela se apropria da arte, embranquece autores, artistas, é como se não houvesse nenhum negro que foi artista, não houvesse nenhum cantor, não houvesse nada nesse sentido. A burguesia o tempo inteiro ela tenta suprimir a arte, né? Em seus vários aspectos, no cinema, na música, na poesia, enfim. E a gente tem uma série de comentários aqui, falando do Monteiro Lobato, o, o Ronaldo Tuveri, ele fala que leu um artigo muito legal sobre as obras da Tarsila, em exposição nos Estados Unidos, e um dos trabalhadores, que é negro, disse que eram as obras às quais ele mais se identificava, né? Como que isso se torna muito importante. Deixa eu ver aqui, tem mais um comentário. O Sérgio Darvik, ele falou assim, fez uma série de outros comentários, né? Eu vou pegar esse pedaço aqui. Ele fala que se não fosse a cultura negra, não teria samba, chorinho, baião, rock and roll, funk, blues, e estaríamos dançando valsa. E fez lembrar também, no decorrer de sua fala, que a arte, como ela é utilizada para propagar as ideias dominantes, né, da classe dominante. E fez lembrar do período da Revolução Russa, especificamente, quando o Partido Bolchevique e os soviets, eles perceberam que era necessário fazer cartazes que mostrassem as ideias do partido, mostrassem as ideias de que era necessário se organizar, era necessário que as mulheres também se organizassem dentro do partido, houvesse uma conscientização ali naquele momento para falar, ó, essa nova sociedade que a gente está construindo, a gente precisa que todo mundo construa coletivamente para alcançar a nossa liberdade. E aí, eu não sei, você falou bastante aí como a arte, ela é importante para essa emancipação, mas não despregada de uma luta, né? Não sei se puder falar um pouquinho mais, pensar nos dias atuais, né? Eu sei que tem o coletivo de artistas socialistas, tem uma série de mecanismos que a gente tenta a visibilidade para uma arte que seja visando a revolução, uma arte revolucionária mesmo. Não sei se eu puder falar um pouquinho mais também, enquanto a galera aquece aqui os comentários. Vou passar a palavra para a Wellington agora. Wellington agora. Bom, acho que tem dois aspectos que foram tocados aí. Primeiro, o papel do negro na cultura em geral, que eu acho que o Sérgio tocou, por exemplo, a música, ela é só, o berço dela é a cultura africana, né? Muita gente não sabe, mas o tango, ele é de origem africana. O samba, o rock, o pai do rock, o rei do rock, não é o Elvis Presley. Isso foi uma construção social, né, da mídia racista e burguesa que precisava de uma imagem branca na concepção deles para construir essa imagem junto a esse gênero que estava surgindo, né, estava pegando a cabeça da moçada e vendendo. Mas o rei, o pai do rock, são negros. O Chuck Berry e a Sister Rosetta Tharpe, que inclusive foi quem criou o rock and roll. Assim, rock and roll dos ritmos, ela era
do gospel, e ela tocava e cantava e sofria discriminação dentro da igreja, porque ela era considerada diferente. Era uma mulher negra, gorda, não tinha esse estereótipo de mulheres, né, brancas, padronizadas, europeias. Então, por exemplo, essa arte que existe hoje deve uma cultura negra, africana, o jazz, o blues, o samba, o chorinho, enfim. E também as tradições para o carimbó, em Macapá, o marabás. Nós temos vários ritmos que são ritmos também do Caribe, que vieram da música negra africana. Então, isso meio que passou invisível durante muito tempo na história, né, da arte. Então, outra coisa é esse aspecto que tu levantas dos revolucionários e da arte. Como a arte, inclusive, ajudou na Revolução, né, como a arte, inclusive, ajudou no processo de propaganda, como ela ajuda no processo de propaganda do programa revolucionário. Existe muito preconceito ainda com os artistas, e a gente tem que parar com isso. Existe, na verdade, o preconceito ele é fruto da ignorância. Então, tem gente que acha que o militante que faz teatro está perdendo o tempo dele fazendo teatro. Mas o teatro ele é uma forma maravilhosa de você discutir o programa revolucionário, você discutir a revolução. Sabe? O Augusto Boal, um dos maiores dramaturgos que o país já teve, um dos maiores dramaturgos do mundo, ele discutia a arte numa perspectiva do teatro do oprimido, onde ele colocava a discussão de classe e fazia com que a plateia interagisse, né? Que a plateia mudasse aquela situação, propusesse soluções para aquele conflito. Nós temos uma peça de um cara que também foi muito importante, era um militante, o Gianfrancesco Guarnieri, chamada Eles Não Usam Black Tie, que discute o papel da greve, né? Essa peça virou um filme nacional maravilhoso, uma das maiores obras de cinema nacional, dirigida pelo Leon Risman, e ele discute o papel da greve, o papel da organização dos trabalhadores. Gianfrancesco Guarnieri discutia isso, escreveu essa peça. Isso é revolucionário, isso é utilizar a arte, propaganda também, da organização dos trabalhadores, da luta dos trabalhadores, entender esse papel social, né? Esse papel crítico que a arte tem. E nessa questão racial, a gente tem também inúmeros exemplos de como a gente pode, a partir da arte, discutir o racismo, né? A gente tem, infelizmente, na arte, muitas reproduções racistas, né? De trabalhos racistas, de filmes racistas, quadrinhos racistas. Por exemplo, hoje eu vi um quadrinho do Hergé, um dos maiores quadrinistas franceses, onde ele retrata um personagem muito famoso dele, que virou também filme, o Tintin, né? E o Tintin no Congo. E, nossa, o quadrinho é extremamente racista. Os estereótipos todos racistas, né? O desenho, o traço do povo negro, né? Toda a história. E ele está no Congo. E tem se não me engano, ele é francês, belga, belga, e tem essa passagem dramática da história da Bélgica no fundo, né? É o massacre que os belgas realizaram a partir do rei Leopoldo, que é tão fascinante quanto Hitler, mas que ninguém discute, né? E o que ele fez no Congo com os negros, com os africanos lá, é retratado nesses quadrinhos de uma outra forma, né? Inclusive uma visão muito racista. Mas a gente tem exemplos positivos da discussão do racismo, discussão da luta negra. O próprio Pantera Negra, que é um blockbuster, mas é o filme mais importante desse último período da indústria e da Marvel, né? É um filme que discute justamente, que dá brecha de discutir essa questão da unidade, da luta do povo negro pela sua emancipação. E qual é o caminho? O caminho é se isolar,
ou o caminho é estar junto com outros setores, sabe? Essa questão da autodefesa do corpo negro, da auto-organização do corpo negro. Então, a arte, ela pode ajudar, ela deve ajudar muito nessa discussão, muito importante a gente entender a arte como uma ferramenta mesmo. Agora, uma ferramenta que pode estar a serviço da revolução ou pode estar a serviço da contra-revolução. Porque nós somos isolados, estamos numa bolha e nada é feito sem posicionamento político, sem ideologia, né? Existe uma mensagem, como eu falei, por trás de toda obra, seja uma obra musical, seja uma obra de filme, seja uma novela. É importante a gente perceber qual mensagem é essa, e é importante, enquanto artista e militante, entender a nossa função. Eu tenho um trabalho que eu desenvolvo, né, porque a pandemia impediu, que é um trabalho voltado para as crianças. Eu crio uma personagem chamada Lulu, que é uma gata preta, que é queimada, e eu vou discutir com as crianças o racismo e o mito do azar nos gatos pretos. Por que as pessoas dizem que os gatos pretos dão azar? Da onde surgiu essa ideia? Da onde surgiu isso? Então, a partir dessa personagem, eu vou discutir com as crianças essa educação racista e discutir com elas uma educação antirracista. E, para além de ser antirracista, precisa também ter uma educação que questione esse sistema. Porque não dá para você só ser antirracista nada e continuar dentro dessa estrutura racista, que vai sempre, né, te oprimindo, tentando te engolir. Então, eu penso que a arte, ela é uma coisa importante, e ela tem que estar no centro da quebra dessas estruturas capitalistas, para a gente pensar na construção de uma outra sociedade e de uma arte que, de fato, seja emancipatória, libertária, independente, revolucionária, como Trotsky e o Breton pensaram quando escreveram o manifesto. És tu, Nata. Eu esqueci. A internet aqui está meio ruim, eu não sabia se tinha travado ou se tinha terminado, desculpa. Nós temos uma pergunta do Fio Natal. A arte é uma ótima ferramenta para a emancipação da humanidade, mas como termos uma arte livre e que possa caminhar nesse sentido com os grandes monopólios de distribuição? A princípio, essa pergunta aí, uma baita pergunta. É com você, Wellington. Essa pergunta é difícil, tá? Uma pegadinha. A gente discute, por exemplo, eu faço parte de um grupo, de vários grupos, na verdade, mas tem um grupo que a gente discute justamente o papel da indústria cultural, né? E o que a indústria cultural hoje está pautando? Ela está pautando justamente a questão da representatividade negra, das representatividades das minorias, e algumas empresas, por exemplo, estão, inclusive, fazendo políticas para aumentar o espaço negro, para aumentar o espaço das mulheres, para aumentar o espaço do LGBT. E a pergunta é, só isso, por isso, vai resolver? Porque a pergunta do Fio é, como fazer isso, como fazer uma arte revolucionária que, a partir dessa arte, mas enfrentando esses monopólios. Difícil dentro do capitalismo. Tem gente que acredita que por dentro é possível. Né? Eu penso que a gente precisa, por exemplo, discutir o papel desses monopólios, o papel dessa indústria, questionar essa indústria e lutar junto com os trabalhadores dessa indústria para que eles tomem o poder. E aí a gente possa ter condições, a partir do processo revolucionário, de construir uma outra sociedade e pensar. E essa revolução, acho que alguém já falou isso,
não tem como fazer uma revolução socialista sem passar uma revolução cultural. A revolução cultural, né, que disputa justamente isso, os grandes monopólios, a educação, porque muita gente acredita que a educação liberta. Eu penso em uma educação que seja uma educação antirracista, anticapitalista e uma educação revolucionária, sim, é um caminho que pode libertar. O problema é que a nossa educação também reproduz muito racismo, também reproduz preconceito. O racismo está na superestrutura da sociedade, é base material da sociedade. Então, ele está na educação. Então, a quebra e a luta contra os monopólios ela só se dá em unidade, né, com todos os setores, principalmente os setores da classe, entendendo dentro da arte, do artista, como eu posso, a partir dessa ferramenta, me enfrentar com o monopólio. Nós temos, e aí eu falo muito tranquilamente, um problema muito grande, que a classe artística no nosso país, ela não é unida, ela não tem consciência de classe. Inclusive, os negros da classe artística, eles são facilmente optados, ou seja, existe uma luta muito grande para que eles sejam visibilizados, para que eles apareçam, para que o trabalho deles apareça, e é uma luta justa, né? Isso a nível todas as linguagens. Hoje, por exemplo, a gente liga para ter mais mulheres negras, diretores, autoras, para que tenha um trabalho de mais diretores negros. A gente tem um diretor aqui no Brasil chamado Jefferson D., que é um diretor super fã, tem um filme M8, eu esqueci do título do computador. Procurem M8. Esse filme ele fala sobre o racismo diário, a nova obra do Jefferson D., que é um diretor que já chamaram ele de Spike Lee brasileiro, né? Porque ele tem também essa pegada que o Spike tem de fazer a denúncia social. Tem um filme dele chamado Brother, com o Caio Black, que fez super sucesso também no cinema nacional. Então, a gente tem essas pessoas dentro do mainstream, né, dentro da indústria brasileira, mas com muita dificuldade em fazer seu trabalho ser distribuído, em fazer seu trabalho aparecer, né? A gente tem, por quê? Porque falta mais unidade de classe, falta mais consciência de classe desses artistas, na minha avaliação e opinião. Então, fica muito difícil enfrentar os monopólios desse jeito, enfrentar as grandes corporações, que têm dinheiro, que é tudo que a gente não tem, né? Tem dinheiro. E que, inclusive, absorvem as nossas pautas, absorvem a pauta do movimento, absorvem a pauta negra, né? A pauta do movimento negro, para dizer assim, ó, tá aqui, vocês não queriam uma protagonista negra? Tá aqui a protagonista negra. Mas é uma atriz só, fica sendo a protagonista negra. E as outras atrizes? E os outros atores? E os outros diretores? Entende? Então, é assim que o capitalismo age. Né? E ele não vai escolher qualquer ator, qualquer cantor, qualquer diretor. Inclusive, muitas vezes, esses artistas também sofrem um processo de embranquecimento dentro da indústria. Embranquecimento dentro da indústria para ficar cada vez mais próximo ao padrão, que é o padrão branco europeu. Eu não sei, tentei responder a pergunta, não sei se eu consegui. Perfeito, Elita. Que, de fato, é uma pergunta, assim, monstruosa que requer, acho que horas também de debate, porque, enfim, acho que é um desafio muito grande e a gente não tem o costume de discutir a arte como ela deveria ser discutida, né? Pensando aí nos limites da sociedade capitalista, uma sociedade racista, machista, enfim, de classes sociais que são antagônicas e que o tempo inteiro impede que essa discussão da arte, a importância dela, a riqueza que ela tem, a história
que é super importante para entender nossas origens, entender as origens de muitas músicas, a arte no modo geral, né? E eu vejo pela sua fala como que isso o tempo inteiro, melhorou, não vou dizer melhorou, porque assim, tem limites monstruosos, né? Mas teve uma mudança durante esse processo, durante a história, que foi mínima, né? Extremamente pequena, decorrer, pensando aqui no montante, na história da humanidade. E, enfim, assim, é extremamente importante trazer essa discussão e a gente percebe os nossos limites ainda para falar sobre arte, para falar sobre cinema, para falar sobre várias questões, e ainda mais quando trata a questão racial, né? Bom, voltando aqui aos comentários, a Giovana comentou assim, que projeto maravilhoso, El, parabéns. A Natália Siqueira falou assim, fala maravilhosa, muito obrigada. E o Ivan comentou, boa noite, camaradas, PSTU Paranavaí na live. Bom, eu tenho outro comentário aqui que eu até separei para ler, que é do Sérgio Darwick, eu não sei pronunciar esse nome, Darwick, não sei. Bom, adorei o Noel Rosa, mas uma das músicas mais... Darwish. Ah, obrigada. Adoro o Noel Rosa, mas uma das músicas mais bonitas dele é muito racista. É o caso de Feitiço da Vila. É um racismo elaborado. Olhem só, a vila tem um feitiço sem farofa, sem vela e sem vintém, que nos faz bem. Tendo o nome de princesa, transformou o samba no feitiço decente que prende a gente. Aí ele complementa, né? Noel Rosa pisa na religião africana, feitiço sem farofa, sem vela e sem vintém. Pisa nas lutas e independência política dos negros, tendo o nome de princesa, e ainda ressignifica o samba como música de branco, negando origens africanas do samba, transformou o samba num feitiço decente. E a gente vai perceber isso numa série de músicas, de letras, de poesias. Se você puder comentar um pouquinho mais sobre isso? Então, o Noel, ele foi uma dos artistas que me decepcionaram quando eu tive, né, o acesso à obra dele e percebi. Eu acho que assim, é importante dizer, Noel tem essa questão do Noel, muito bem lembrada pelo Sérgio Garuiz, e tem o Vinícius de Moraes. E as pessoas cultuam e amam isso. O Vinícius diz que ele é o canto mais preto do país, que já é uma expressão bem duvidosa, né? Ele fala, e ele tem entrevistas por exemplo, onde ele revela todo o racismo dele, que é um racismo muito sutil, assim como essa letra do Noel. Você precisa estar muito atento, porque essa é uma das facetas da crueldade do racismo brasileiro na arte. Né? Assim como eu falei da marchinha de carnaval, né, e muita gente canta essa marchinha e não percebe o quão racista ela é, assim como tem essa canção da Vila, que é um clássico. Olha só, nós estamos falando de um clássico de samba. E estamos falando de um dos maiores cantores do samba, né, compositores do samba, o Noel Rosa. E aí, o que a gente vai fazer, Natália? A gente vai cancelar esse pessoal, né, porque tem toda agora uma cultura do cancelamento. Né? Inclusive, o Ronaldo falou do Monteiro Lobato é o primeiro cancelado nessa cultura, né? Pela obra dele, que é o Cinto do Pau Amarelo, o Rei na Som do Narizinho, tem um conto do Monteiro Lobato, Negrinho, que eu acho que é o pior de tudo, muito mais do que o Narizinho, porque ali o racismo do Monteiro é latente, ele não doura a pílula, ele não coloca vírgula em nada, sabe? O que a gente faz com esses autores? Eu acho que é importante discutir, porque são autores da nossa cultura que reproduzem o racismo, que não é um racismo datado,
Porque tem muita gente que fala, mas você tem que pensar naquela época, porque naquela época era assim, né, para justificar. O Monteiro, então, muita gente usa esse argumento. Mas o Monteiro era um produto de uma época. O Monteiro Lobato, Rosa, tantos outros produtores, são produtos da sociedade capitalista e mesmo em fases diferentes das relações de produção, sempre reproduziram racismo, sempre tiveram racismo como base dessa sociedade, cultura dessa sociedade. E é por isso que nas obras deles está presente, porque inclusive são homens que entendiam esse racismo, que é o chamado racismo cordial, né? É um termo, inclusive, que a gente utiliza, que é aquele racismo que o branco até fica do lado do negro, ele até conversa com o negro, ele até namora a negra, mas ele tem todo um comportamento racista, um comportamento de superioridade. É o caso do Vinícius de Moraes, que cantava samba com os negros do lado dele, ia na favela, via o muro, né? E escreveu e produziu um dos maiores álbuns da cultura negra no país, na minha opinião também, que é o Afro-Sambas. Os Afro-Sambas que o Vinícius de Moraes produziu, eu vou fazer o quê? Eu vou jogar na lata do lixo? Não, mas é importante entender, primeiro, separar, né, o criador da pessoa. Eu acho que é importante para a gente entender que aquela obra, ainda que seja uma obra racista, ela é parte da nossa cultura e ela precisa ser estudada para que, inclusive, a gente possa, a partir dela, discutir as mudanças da nossa sociedade. Utilizá-la, inclusive, como exemplo daquelas que cancelam ninguém. Eu não defendo o cancelamento. Inclusive, eu acho uma perda de tempo, uma bobagem, sabe? Esse negócio de ficar cancelando os outros, cancelando o artista. Eu acho que é importante denunciar o racismo. Isso. Apontar, olha, essa canção aqui, clássica, Feitiço da Vila, é uma música racista. É importante dizer isso. Daí você tem a prerrogativa de querer continuar escutando ou não. Eu há muito tempo não escuto Noel Rosa. Não é por causa do Feitiço da Vila, não. Porque eu tenho, inclusive, cantores mais preferidos. Por exemplo, ontem foi o Dia do Samba, o Dia Nacional do Samba. E o meu artista favorito é o Cartola. Eu escuto Cartola quase todos os dias. Sou completamente apaixonada pelo Cartola. E, de vez em quando, toca uma canção do Noel Rosa na minha playlist, mas não é e nunca foi o meu favorito. Sei que é o favorito de muita gente, sei que muita gente fica na crise justamente por isso. Por isso que é importante a gente ter a consciência crítica e política e não endeusar ninguém, não endeusar artistas, não idolatrar. Passou recentemente pela morte do Maradona, e era, infelizmente, um homem racista, né? A despeito do grande talento e da genialidade dele no futebol, mas era um cara racista, era um cara machista, era um cara com comportamento completamente que reproduzia essas opressões e dividiu o movimento. Né? Teve gente que ficou meio chateado por ele estar sendo enaltecido, pelas pessoas estarem chorando a morte dele. Eu acho tão legítimo e justo as pessoas chorarem pela perda de alguém que é fã, mas também acho justo e legítimo que as pessoas dizem, olha, mas ele era aí. E é importante a gente ter essa consciência crítica, porque senão a gente corre o risco de, sem querer também, passar pano e reproduzir exatamente o que a gente tanto luta para combater. Então, ter essa consciência, né, quem são esses artigos, e essa obra, o que essa obra significou. O Monteiro Lobato, o Monteiro Lobato, ele defendia uma posição. Ele não era só um escritor, escreveu um livro infantil e é o pai da literatura infantil, considerado o pai da literatura. Monteiro Lobato era um intelectual que discutia com outros intelectuais, por exemplo, teses racistas que propunham um Brasil branco, uma nação branca.
E ele dizia, entre outras coisas, que o Brasil precisava ser branco. Ele, por exemplo, foi um dos entusiastas desse plano de imigração, de colonos italianos, alemães, né, para o Brasil, e ele dizia que um país que não tinha construído a própria Ku Klux Klan não tinha condições de ser um país desenvolvido. Então, imagina, a Ku Klux Klan foi uma das maiores, e é uma das maiores, que ainda existe, ainda mas uma das maiores organizações terroristas do mundo. Assassinou muitos negros e negras. Matou o pai da Ku Klux Klan, nos mata. A Ku Klux Klan, ela é tudo de mais odioso que existe. E você ter um intelectual, né, do Monteiro Lobato, não era um cara qualquer, não era um cara que não tinha ciência, estava falando, defender que o país tinha que ter uma organização ao nível da Ku Klux Klan, isso não é qualquer coisa. Ainda assim, eu não vou cancelar, eu não vou queimar os livros dele, mas eu vou dizer, ele era um racista sim, o racismo dele está presente nas obras sim, precisa ser estudado para não ser reproduzido. Acho que é isso. E isso vale para os outros artistas também, para os outros artistas, tanto escritores, cantores, atores. Eu acho que hoje a cultura da internet do cancelamento, ela é uma cultura que chama a atenção, ela não faz a discussão política. Você cancela porque você quer cancelar. Às vezes, você cancela porque a pessoa cometeu uma falha e você não dá nem a chance da pessoa se redimir. Então, acho que a gente precisa partir para uma outra forma, que é fazer a discussão política apontando a arte enquanto um elemento que pode ser, sim, emancipador, libertador, mas também pode ser uma teia de reprodução de opressões como racismo. E a gente precisa apontar o racismo na arte, inclusive para combater. Não o artista em si, mas essa lógica racista dentro da arte. Por exemplo, coisa importante, o funk hoje no Brasil sofre de racismo e discriminação. E sofre racismo de pessoas, inclusive, que dizem que lutam contra o racismo. Por quê? Porque é uma música de massa, é uma música preto e favelado, e quando toca ninguém fica parado, né? Mas as pessoas chamam de lixo, as pessoas querem até proibir o funk, como tentaram proibir a capoeira há muitos anos atrás. É preciso a gente estar atento para não cair nessa lógica racista, não reproduzir. Uma coisa é eu individualmente não escutar esse tipo de música. Outra coisa é eu defender que esse gênero seja banido, ou seja, criminalizado, porque as pessoas que fazem esse gênero moram na favela, moram no morro, pretas, são pobres, e o conteúdo não é o conteúdo que a elite branca, universitária, acadêmica gosta de ouvir. Obrigada, Wellington. Bom, pelo horário, ainda vou fazer mais uma perguntinha, até anotei aqui, e depois a gente caminha para o encerramento. Wellington, eu queria saber, uma pergunta séria, porque, assim, as universidades públicas no Brasil, né, elas são mais destinadas a filhos da burguesia, né? Nem todo filho da classe trabalhadora consegue acessar uma universidade que é da elite, por exemplo, a USP, Unicamp, falando ainda das maiores, né, daqui do nosso país. Recentemente, agora não me recordo se foi no ano passado, no ano anterior, eles incluíram na prova um trecho da música do Racionais MCs, e uma das leituras obrigatórias era da Carolina Jesus, né? Longe de querer incluir aos filhos da classe trabalhadora nesse projeto da burguesia, que é essas universidades. Mas você podia falar um pouco como que
a burguesia se apropria nesse momento, no processo seletivo dessas universidades, por exemplo, fingindo que está sendo inclusiva aos filhos da classe trabalhadora, que, olha, a gente está pegando uma coisa da cultura de vocês, né, que ainda é bem segregacionista. Podia comentar um pouco como que essa falsa ideia de que, olha, a gente está preocupado com a cultura negra, podia falar um pouquinho mais sobre isso? Primeiro, eu acho importante falar que a universidade ela é elitista, porque o processo de acesso à universidade é um processo que, por si só, já é segregador. O vestibular é um processo de segregação. O vestibular deveria ser extinto. Né? Estudar, estudar deveria ser garantido a todos, principalmente aos filhos da classe trabalhadora. O problema é que não é. E aí existe toda uma luta para que a gente consiga ter acesso a isso. Por isso que a política de cotas raciais, ela é uma política importante, que faz parte das ações afirmativas que está dentro de um programa mais geral, que é o Programa de Reparações Históricas ao Povo Negro, que nunca foi, de fato, concretizado. Aqui no Brasil, principalmente, que ainda existe toda uma polêmica envolvendo as cotas raciais. Quando você tem, dentro da universidade, que é branca, que é burguesa, que é elitista, que é academicista, que visa sempre intelectuais brancos, europeus, por exemplo, agora existe todo mundo estudar filósofo africano, positivo. Existe um filósofo africano chamado Attila Mbape, né, que discute a necropolítica, fazendo uma ligação com o marxismo, fazendo uma ligação com o Foucault, que é um filósofo que, na minha opinião e posição política, todo mundo deveria estudar, independente se gosta ou não, se vai gostar, porque ele faz essa discussão do que nós estamos vivendo hoje. A política de morte, a política de quem vai morrer, de quem deve morrer e quem é que mata, né? Quem escolhe quem vai morrer, principalmente nessa cultura de pandemia. E a arte reflete isso, né? Então, quando você tem a academia, que é, na sua origem, intelectual e elitista, uma obra quarto de despejo, que é uma obra de uma catadora de lixo, uma mulher negra que é uma favela do Catendê, se não me engano, em São Paulo. Ela catava papel, ela catava latinha para criar os filhos dela, Carolina Maria de Jesus, latinha, ela pegava o resto dos papéis, era com esses papéis que ela achava no lixo, e ela escrevia. Era uma das mulheres mais inteligentes que eu tenho conhecido. Uma mulher pobre, preta, moradora de favela. Isso é uma prova de que você raça nem classe, mas você precisa ter condições de possibilidades para que ele apareça. E no meio daquele caos, no meio da pobreza, no meio da miséria, no meio da fome, porque é isso que ela narra no quarto de despejo, é um livro difícil de ler, porque quem vive a pobreza sente na pele tudo aquilo que ela está descrevendo, né? E a Carolina morreu pobre, porque é importante dizer, mais uma vez, o racismo. Carolina morreu pobre, Carolina sofreu muito racismo. O Jorge Amado não queria nem tocar na Carolina, receber a Carolina Maria de ela vendeu mais livros do que ele, que é o Jorge Amado, os escritores brasileiros, escrevendo inclusive romances inspirados em mulheres negras da Bahia. Clarice Lispector, também uma grande escritora, intelectual, muita gente ama, fez o Manual de Empregada Doméstica, ela também reflete todo o racismo dela nesse manual. Então, quando você tem autoras como a Carolina na academia, ou letras de rap, que é ritmo e poesia, né? Rhythm e poetry, ritmo e poesia, que sempre foi um gênero marginalizado, porque muita gente acha que não é música rap, né? Muita gente não gosta de ouvir por causa da forma que eles cantam,
causa da melodia. Quando você tem racionais emitindo na academia, isso é, primeiro, reflexo da luta do movimento negro, do avanço das pautas negras, do ascenso a nível internacional, inclusive, que força a academia, porque essas lutas fazem com que mais negros estejam dentro das universidades. Porque não é governo nenhum que dá a vaga para aquele aluno negro, para aquela aluna negra. Eu fui bolsista do PROUNI, na faculdade toda com uma bolsa. Não foi o Lula. Eu fiz uma prova e passei. E isso não é, assim, eu bato no peito, orgulhosa, mas eu estou dizendo que é um processo onde muitos estudantes negros e negras se submetem para acessar essa universidade que é deles por direito. Portanto, eles não devem nada a ninguém, é o Estado que nos deve, é o Estado que deve a eles. Então, quando você tem inserções de uma cultura mais popular, de uma cultura que não é a cultura branca elitista nessas universidades, isso é um avanço. Agora, não se engana, a universidade disputa a gente sim. Ela tem projeto político, e não é um projeto político, por exemplo, que nós, socialistas e revolucionários, defendemos. É um projeto que visa o lucro, o capitalismo, que visa a produção do conhecimento pela produção do conhecimento. Então, se eu estou numa academia, hoje eu penso assim, eu estou numa academia, eu quero estar numa academia, enquanto artista, qual é a minha responsabilidade? Eu preciso saber como me localizar ali e como a produção do meu conhecimento vai ser devolvida para a comunidade, para as pessoas que estão me sustentando ali. De outra forma, não tem nenhum sentido eu estar ali. Só pelo status, tá boa, não me interessa. Mas muita gente vai pelo status, né? Mas o que eu estou dizendo é que é um avanço importante, mas sem ilusões. Sem ilusões. Muitos pretos estão ocupando espaços na universidade, na academia, produzindo conhecimentos. Temos aí, né, intelectuais negros aparecendo, filósofos, juristas, né? É só olhar o movimento negro que está cheio de... Isso é um avanço importante, mas isso também é uma disputa com o capitalismo. A academia também nos disputa para o projeto dele, que é um projeto, inclusive, não revolucionário. Por isso que a gente precisa entender o nosso papel, a nossa função e a nossa responsabilidade ao estar nesses espaços. Né? Como que a gente vai discutir arte nesses espaços? Como que eu vou discutir uma letra como Negro Drama, dos Racionais, que é uma letra extremamente forte e simbólica, que é ser um homem preto da periferia, que é ser um homem preto, não só um homem preto, mas uma pessoa preta na periferia. Como que eu vou discutir a partir de um estudo mais elaborado, né, com doutores, mestres, uma linguagem? Eu também posso utilizar a linguagem do rap para fazer isso. Eu tenho um amigo que ele é quadrinista e ele fez a tese de mestrado dele em quadrinhos. Ele queria discutir os quadrinhos e, obviamente, no início a academia disse não, mas assim, você precisa lutar também para quebrar essas estruturas, né? É o que eu digo. Você precisa também ser ousado. É difícil, porque o capitalismo não te permite. Se você não quebrar a força, algumas correntes, elas vão continuar ali. Então, é importante, sim, mas não se pode ter ilusões nisso, porque, inclusive, existe uma disputa com esses setores para cooptar, inclusive, tanto pessoas que vêm da favela do Catendê, como a Carolina de Jesus, como pessoas que vêm do Grajaú, como os Racionais. Obrigada, Wellington. Bom, agora a gente vai caminhar para o encerramento mesmo. Primeiro, agradecer a fala da Wellington, extremamente rica, extremamente necessária. Assim, seria importante a gente discutir sempre a arte, né? Se apropriar da história da arte e fazer uma revolução cultural também, né? Junto com o fim da burguesia e da sociedade de classes que impede e oprime, enfim.
que recorta toda a história como se fosse tudo fosse criado pela burguesia, pelo homem branco, cis, eurocêntrico, né, sem considerar todo o restante. Bom, eu só para falar aqui, eu não sei se a Welita quer fazer algumas considerações ainda, eu vou passar a palavra para ela, mas daqui a pouquinho. Só para dizer, pessoal, que quem estiver acompanhando nossa live, curte nossa página, compartilha também, chama o pessoal para assistir, essa live vai ficar gravada aqui. Nós temos uma série de atividades também, a gente faz quinzenalmente alguma live sobre uma temática que é importante. Temos também o WhatsApp, até esqueci, chama de Verdinho, o WhatsApp do partido aqui de Maringá. Então, podem mandar mensagem, falar que a gente pode mandar as notícias locais, jornal, chamar para as atividades que nós vamos fazer aqui também. Bom, Wellington, quer falar alguma coisa? Vou passar a palavra para você, depois a gente encerra. Fica à vontade. Queria agradecer muitíssimo o convite, né, do espaço, conhecer vocês, né, nossos camaradas do sul de Maringá, legal, gosto de trocar ideias com outras pessoas de outros locais, principalmente mesmo projeto político. Então, é uma honra, um prazer. Queria agradecer também a paciência de todos. Estão me ouvindo bem? Estão me ouvindo bem? Tá. Agradecer a paciência, o pessoal que ficou até agora nos escutando. Muito obrigada. Como eu disse, era uma conversa, aqui não era uma ideia de uma palestra, nada, mas era conversar, trocar, colocar alguns apontamentos que eu penso que sejam importantes que a gente precisa discutir quando a gente fala em arte, questão racial e o nosso papel como artistas negros dentro do sistema capitalista, principalmente nós negros, e defendemos um projeto de revolução, não só revolução a nível nacional, mas a nível mundial, entendendo o que significa revolução, né? Mudar essa estrutura da sociedade e construir uma sociedade socialista, e na nossa avaliação política é uma sociedade que vai construir condições necessárias para que acabe o racismo, acabe todas as formas de opressão, de exploração, inclusive na arte, e a gente possa, de fato, se considerar livre para fazer uma arte independente e revolucionária. Existem vários produtos e obras artísticas que são importantes, que discutem racismo. Quero deixar uma em especial, que é uma série de TV que já acabou, passou ano passado, mas é uma série que eu acho que ela é importante porque ela é uma série que discute cultura pop dos quadrinhos com um fato real. Foi o massacre da Wall Street Negra em Tulsa, nos Estados Unidos. A série chama-se Watchmen, é uma série que veio orientada dos quadrinhos do David Gibbons e do Alan Moore, criaram originalmente, e ela é uma série do canal HBO. Quem tem HBO, tem assinatura na net, está no a série, então, para quem tem uma assinatura, e elas são 9 episódios, eu acho, que contam e discutem essa questão do racismo a partir de uma protagonista negra, que é a Angela Riva, da Regina King, que ganhou prêmios pelo papel, discute essa questão dos vigilantes, da polícia, da segurança, discute muito essa questão da polícia, né? A desmilitarização da polícia, né? Quem vigia a polícia, quem vigia os vigilantes, a partir de um fato real, que foi o massacre de Tulsa, que em 2021 vai completar 100 anos, né? O massacre da Wall Street Negra, que é uma cidade onde havia uma comunidade negra burguesa. E eu acho muito interessante essa série, por conta de todos esses elementos que ela discute, e a gente pode ver como a indústria cultural absorve essa pauta do racismo, discute essa pauta do racismo
nessa perspectiva de cultura, o racismo, infelizmente, não nos deu trégua, ao contrário, matou George Floyd, matou Paulo Roberto, e na pandemia matou os negros e negras. Então, acho que a arte também tem um papel importante, uma função social importante nessa não só na denúncia, mas também não os artistas negros, negro e negro. Acho que é isso. Obrigada. Está congelada a tua imagem, Nathalie, para mim. Não sei se tu estás, eu espero que sim. Obrigada pela atenção de todos do convite. Elita, agradecer novamente. Bom, vou ficar toda hora falando que é extremamente importante, foi extremamente bom te ouvir essa noite. A gente tem alguns comentários aqui da Mariana Lisboa, falando parabéns, meninas, muito bom, obrigada. A Giovana, foi brilhante, muito obrigada, camaradas. Inclusive, a Giovana fez uma lembrança que essa semana fez 1 ano do massacre do baile em Paraisópolis, né? Importante a gente relembrar também esse assassinato aí. Sérgio Darwish, ele falou assim, muito bom. Valeu, pessoal de Maringá, valeu, El, grande live. Bom, acho que então vamos caminhar para o fim. Agradecer aí todo mundo que ficou até agora aí nessa atividade. Chamar novamente, fazer o convite para curtir nossa página, para mandar mensagem para a gente, para participar das nossas atividades futuras também. É isso, pessoal. Obrigada. Boa noite a todos.